Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa. Eu sou redator desde 2017. E nesse vídeo eu quero fazer uma reflexão sobre a importância que a escrita vem tomando dentro do mercado digital, em detrimento do fato de que a gente lê cada vez menos no Brasil. Não sei se você já parou para pensar nessa dicotomia, talvez por você não viver na bolha que eu vivo, né, que é a bolha do marketing, você não esteja presente para isso. Mas os profissionais de escrita, aqui do lado de cá, estão sendo cada vez mais valorizados, apesar do que as estatísticas mostram que as pessoas leem cada vez menos livros. Então, como é que funciona isso? Por que que isso aconteceu? E eu acho que é importante para você que gosta de escrever e está frustrado com a sua carreira, de repente pensando em alguma outra atividade profissional, acho que é legal esse vídeo aqui para te mostrar as oportunidades que existem nesse mercado, que talvez você não esteja presente para isso. Mas se você também não gosta de escrever, eu acho que também vale a pena você assistir para você entender a importância de desenvolver a tua escrita, porque ela vai realmente permear todas as profissões nos próximos anos, né? Então, isso é uma das coisas que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Eu quero te explicar o que aconteceu ao longo dos anos recentes que transformaram redatores, copywriters, profissionais da escrita em geral, em profissionais desejados pelo mercado, necessários pelo mercado. Onde que vai entrar a inteligência artificial nesse contexto, inclusive dando uma mexida, já está dando, mas acho que vai piorar a partir do ano que vem, né? E se isso vai impactar ou não em quem já trabalha nesse mercado com a escrita. Então, tudo isso eu quero abordar aqui nesse vídeo, tá bom? Então fica aí que vai ser bem bacana, eu estou bem animado para fazer ele, porque é algo que eu amo fazer, que é trabalhar com a escrita, né? E também divulgar esse trabalho, porque muita gente de fora desse mercado não tem a mínima ideia de que existem muitas oportunidades aqui para quem gosta de escrever, tá? Bom, para começar a explicar esse cenário de por que o profissional de escrita se tornou valorizado em detrimento das pessoas não quererem, entre aspas, mais ler livros, né? A gente vai ter que voltar um pouquinho para a nossa história recente aqui no nosso ano tenebroso da pandemia, que não é que tudo tenha começado lá, mas se intensificou a partir dela. O que eu quero dizer com isso? Não sei se você se recorda, mas a gente estava lá 2020 para 2021, né? Então teve lockdown, teve toda aquela questão. Durante o lockdown, teve aquele aumento absurdo da quantidade de lives que as pessoas faziam. Então, assim, todo dia tinha 30 lives de tudo, né? Você nem sabia o que ia assistir e tal. E porque estava todo mundo preso em casa, então foi um movimento natural das pessoas começarem a fazer live. Até quem nunca tinha feito live, nem sabia fazer live, começou a fazer live. Beleza. O que aconteceu ali na pandemia? As empresas, muitas empresas que não estavam no digital ainda, faliram, quebraram, né? Em detrimento do segmento em que ela atuava. E aquelas empresas que já tinham um pezinho no digital, ainda que muito pré-histórico, vamos dizer assim, porque até a pandemia, alguns segmentos muito específicos investiam fortemente no digital, como por exemplo as vendas B2B, né? Quem trabalhava com tecnologia, B2B, ou seja, fazia venda de empresa para empresa e tal, já tinha ali alguma coisa de inbound marketing muito sacramentado, já utilizava muito e-book, planilha, infográfico e tal, mas era muito característico desse segmento de mercado. Na pandemia, todas as empresas foram afetadas. E aquelas que tinham um pezinho na internet foram menos afetadas, ou aquelas que conseguiram migrar rápido para uma estrutura online para poder continuar vendendo seus produtos e serviços, elas sobreviveram. Então, os empresários em geral perceberam o seguinte: a gente precisa estar na internet. Esse foi o primeiro ponto, tá? Então, logo após a pandemia, aconteceu meio que uma corrida para a digitalização das empresas, assim, aumentou muito o investimento na confecção de sites, blog, mídia para o Instagram, até mesmo canais do YouTube e tal, porque as empresas entenderam que precisavam estar online até para se prevenir de que Deus nos livre, né? Uma outra tragédia igual essa que aconteceu, tá?
Beleza. Então, houve esse movimento, foi o primeiro ponto importante aqui no nosso cenário, né? Foi a primeira pedrinha ali para transformar o que a gente está vendo hoje em relação à escrita. Eu vou chegar nesse ponto, né? Mas eu preciso explicar para você o que originou isso. O segundo ponto foi o seguinte, beleza, a gente está agora na internet, né? As empresas estão lá na internet. Agora eu preciso fazer o quê para atrair o meu público? Produzir conteúdo. Né? Porque foi aquele movimento que começou com as lives lá durante a pandemia. Então as pessoas, os empresários, perceberam que precisavam produzir conteúdo para atrair as pessoas. E aí, não sei se você percebeu, mas nos últimos 2, 3 anos assim, a gente teve uma explosão de conteúdo na internet. Você entra em qualquer canal, você é impactado por dezenas de conteúdo, tanto orgânico quanto pago, né? Anúncio pago e tal. Então as empresas começaram a investir fortemente na produção de conteúdo, né? Em todos os canais, e conteúdo de tudo quanto é tipo. O Instagram também ele se solidificou como uma mídia principal aí para as pessoas, né? Ou seja, todo mundo está no Instagram, toda empresa começou a acreditar que precisava ir para o Instagram também e tal. Então, com isso, se consolidou uma coisa que eu chamo de guerra pela atenção na internet. Ou seja, todas as empresas produzindo muito conteúdo diariamente, né? Nós que somos o público consumidor, sendo impactados por aquilo ali, a gente começa a ter nossa atenção completamente fragmentada. Então, é até difícil a gente escolher hoje para onde que a gente vai olhar. Quando a gente entra em algum canal assim, a gente fica lá rodando o feed do Instagram, e às vezes a gente não consegue nem prestar atenção no que teoricamente seria importante para a gente, né? Porque é tanto conteúdo desviando nossa atenção. E as empresas perceberam que essa guerra pela atenção, ela seria vencida também pelo conteúdo. Então, assim, o conteúdo ele começou a se tornar altamente estratégico para a empresa, porque elas perceberam que através dele é que elas poderiam atrair o público delas, segurar esse público nos canais, porque uma coisa é você atrair a pessoa, a outra é ela virar uma seguidora daquele canal e você reter ela ali dentro, né? Então existe essa guerra pela atenção, onde a gente vê vários conteúdos puxando a gente, e também existe uma guerra pela retenção, né? Uma guerra pela retenção que significa o quê? Não basta só você criar conteúdo para atrair as pessoas, tem que ter conteúdo ali para alimentar aquela pessoa que já é seguidora da empresa. E por quê? Porque em algum momento essa pessoa vai querer comprar nosso produto ou serviço. Mas, e aqui é um ponto importante, o que vai fazer com que ela escolha a nossa empresa em detrimento do concorrente é o conteúdo. Então, e aqui é o segundo ponto importante na nossa construção aqui. Você já percebeu que hoje você não compra nada na internet ou não contrata ninguém na internet sem consumir vários conteúdos? Já percebeu isso? Então, o conteúdo hoje, ele se transformou num fator de decisão para a gente. A gente decide onde vai passar o cartão depois de consumir X conteúdos, né? E aí varia de pessoa para pessoa, do valor do que a gente quer gastar, do que a gente está precisando, né? Do grau de necessidade e tal. Mas a verdade é que, por exemplo, se você for contratar um nutricionista, por exemplo, para você provavelmente vai no Google pesquisar nutricionista e depois você vai no Instagram para olhar os perfis daquelas que você encontrou. E aí você começa a seguir 4, 5, né? Assim que foram mais atraentes para você, que você gostou mais do perfil. E aos pouquinhos você começa a escolher aquela que você vai mandar uma mensagem para perguntar quanto é que custa a consulta. Mas o que te fez decidir por aquela profissional? O conteúdo, não é? Da mesma maneira, por exemplo, quando eu mudei aqui, eu moro em Recife hoje, né? E aí eu mudei de Recife para Olinda. Mas em Recife também fiz isso, tipo, teve uma ocasião que eu mudei de um bairro para o outro em Recife. E a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Escolher uma escola para o Miguel, que é o meu filho. E aí o que a gente fez? A gente foi no Google, colocou lá, escola de ensino fundamental, básico, e aí o Google mapeou nos bairros próximos todas essas escolas. E aí a gente fez o quê? A gente entrou no site dessas escolas, foi ler o que estava escrito ali, foi tentar entender qual é a metodologia que ela aplicava, foi entender, ver as imagens com as dependências, né? Foi ver a especialização, de repente, das professoras, e a partir disso nós escolhemos umas 2 ou 3
para visitar, para poder ver ali em loco qual que seria mais agradável para o nosso filho. Mas o que fez a gente gerar essa vontade de visitar o estabelecimento foi o conteúdo. Percebe? Foi o conteúdo. Então, assim, principalmente contratação de serviço hoje, o conteúdo ele é essencial para a gente escolher qualquer coisa. Comprar curso online, contratar ou ir no dentista, ou no médico, ou fazer pilates, ou escolher a academia do bairro, enfim. Tudo é a base do conteúdo, do consumo do conteúdo, tá? Então esse foi o segundo ponto, que o conteúdo ele precisa ser estratégico. Não, no primeiro passo, né, voltando aqui um pouquinho, as empresas perceberam que precisavam produzir muito conteúdo para chamar a atenção. Aí depois eles perceberam que isso não adiantava mais. O conteúdo ele tinha que ser de qualidade e tinha que ser estratégico. Ou seja, ele tinha que ser pensado em termos do público que eu quero atrair. Não adianta eu ficar produzindo qualquer conteúdo, porque as pessoas hoje têm tanta oferta de conteúdo ruim e bom na internet que eu não vou conseguir atrair ninguém com conteúdo ruim. Essa que é a verdade, tá? Então a guerra pela atenção e pela retenção, ela vai ser vencida através do conteúdo de qualidade. Beleza? Só que aí entra um problema para a empresa. Porque o dono da empresa, aqui a gente está falando especificamente de pequena e média empresa, tá? Que não tem departamento de marketing, não tem profissional de marketing, que geralmente é o dono que faz tudo ali dentro e tal, e profissionais liberais de todos os segmentos, contador, médico, dentista, nutricionista, tá? Que não tem braço para produzir conteúdo, mas sabe que precisa produzir conteúdo, certo? Então eles ficam numa sinuca meio que de bico ali. E até quando eles conseguem tempo para produzir conteúdo, eles não sabem produzir conteúdo. Eles não sabem o que é esse conteúdo estratégico para atrair o público-alvo deles, porque não é de expertise deles. Então esse é mais um ponto na nossa construção aqui. Tá? Conteúdo estratégico, de qualidade e a necessidade das pequenas e médias empresas dos profissionais liberais. Beleza? Então, e a jornada que a gente chama de jornada do cliente, né? Desde o momento em que ele é atraído por um conteúdo, vira seguidor, aumenta a consciência dele sobre o problema, necessidade, desejo dele, até um ponto que ele está pronto para comprar daquela empresa. Isso é o que a gente chama de jornada do cliente no marketing. Tá? Então, tudo isso configurou um cenário onde a gente tem, hoje, a partir dos 3 anos para cá, mais ou menos, um aumento do valor do profissional de conteúdo em si. E, mais especificamente, aqui que eu vou entrar no ponto principal do vídeo, o profissional de escrita. Por quê? Porque a escrita é a base de todo conteúdo. Então, por exemplo, criou-se aí, desde da consolidação do Instagram como uma mídia principal no cenário aqui do Brasil, né? Que as pessoas agora elas não querem mais ler texto na internet, agora o negócio é vídeo, e vídeo curto, né? Essas crenças assim genéricas que as pessoas soltam baseadas em dados que não existem, né? No achismo delas. Que na verdade não é isso que acontece. Mas enfim, criou-se essa crença popular aí quase, né, de que as pessoas não estariam interessadas em ler textos e tal. E é interessante notar que, por exemplo, o Google, ele é um império e ele formou esse império dele em cima de quê? De conteúdos escritos nos sites das empresas. Então hoje quando você vai lá no Google e pesquisa qualquer coisa, um termo lá que você quer, uma dúvida que você quer tirar, qualquer coisa. Ele mapeia os sites das empresas, o conteúdo escrito das empresas e tal, e aquela que tem o melhor conteúdo para responder aquela dúvida, ele vai mostrar na primeira página. E aí você muitas vezes vai clicar num link para cair num blog, num artigo de blog, e ler um texto para entender melhor sobre aquele problema. Então aqui começa essa nossa percepção de que a escrita, ela não morreu e nem está morrendo, na verdade. Porque as pessoas, elas continuam, milhões e milhões de pessoas todos os dias pesquisando no Google sobre os mais diversos temas para todos os segmentos. E continuam indo para o site, para os blogs e tal, para ler, né? Beleza. Então criou-se essa crença de que vídeo curto é que é que está na moda agora e tal, tá? Mas, como eu falei antes, a escrita é a base de todo conteúdo, certo? Então, a imensa maioria dos vídeos que são gravados na internet hoje são gravados a partir de roteiros escritos. Eu mesmo já tive vários clientes que eu fornecia roteiro de reels para eles gravarem, tanto para ser criativo de anúncio pago, quanto para ser orgânico.
Então, escrevia lá o roteirinho, a pessoa colocava lá no teleprompter, que é o equipamento para isso, né? Fica atrás da câmera, ela lê enquanto fala para a câmera. Tá? Por quê? Porque ela não sabe criar um conteúdo de qualidade, ela não quer perder tempo com isso, ela tem que se focar em outras coisas do negócio dela, então é muito mais prático e rápido. E o YouTube? O YouTube é um canal de vídeos, certo? Então, a maioria dos canais de vídeos do YouTube também são gravados a partir de roteiros escritos. Eu também já tive clientes que eu fornecia roteiro de vídeo para o YouTube, para a pessoa gravar a partir desse roteiro escrito. Então, a escrita, ela é a base de todo o conteúdo. Se você entrar no Instagram hoje, você vai ver escrita no history, em carrossel, em post fixo, porque está ali na legenda, tem um texto na legenda escrito, tá? E nos reels, como eu estou explicando aqui agora. Então aqui a gente chegou no ponto central que eu queria passar para vocês, que é exatamente isso. O profissional de escrita hoje, ele se tornou tão valorizado no mercado digital porque a escrita é a base de tudo. Você percebeu como é que a gente veio fazendo essa construção, né? Foi tudo uma consequência. Então as empresas perceberam da importância do conteúdo, começaram a criar muito conteúdo. Hoje não tem como você vender nada na internet sem conteúdo. Depois, o conteúdo ele tem que ser estratégico. Não adianta ser qualquer conteúdo. E quem produz conteúdo estratégico é um profissional capacitado em marketing de conteúdo, em SEO, em pesquisa de público-alvo, em diversas habilidades que você precisa desenvolver para ser um profissional capacitado. E se esse profissional for de escrita, melhor ainda, porque a escrita é a base de todo o conteúdo. Então é por isso que a gente chegou hoje num Brasil que lê cada vez menos, enquanto que o redator, o copywriter, o profissional de escrita, ele é cada vez mais valorizado pelas empresas. Então, por exemplo, se hoje você gosta de escrever, existe muita oportunidade para você trabalhar com escrita, seja para você fazer uma renda extra complementar ao seu salário atual, ou seja para você migrar, fazer uma transição de carreira como eu fiz anos atrás e transformar essa habilidade numa atividade principal que vai te trazer realização, prazer, você vai estar trabalhando com algo que você gosta. Flexibilidade, que você pode trabalhar de casa, olha que maravilha, né? Então, eu espero que eu tenha explicado direitinho, que você tenha entendido o tamanho desse mercado que existe hoje, porque na verdade, se você pensar bem, no universo de pequenas e médias empresas e profissionais liberais no Brasil, são milhões e milhões e milhões que precisam de conteúdo. Todo mundo precisa de conteúdo e todo mundo precisa de um profissional de escrita criando esse conteúdo. Olha que maravilha, né? Então tem um mercado gigante aí para quem gosta de escrever, e se você tiver vontade de entrar nesse mercado e quiser saber como fazer isso, aqui embaixo tem um link onde tem um curso meu de primeiros passos, que você sai do zero até conseguir os primeiros clientes. Se você tiver alguma dúvida e quiser conversar comigo, coloca aqui nos comentários essa dúvida, ou então me procura no LinkedIn ou no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo também para você me mandar uma mensagem, se você tiver vontade, e aí a gente conversa, troca uma ideia, se quiser perguntar alguma coisa sobre determinado ponto desse mercado, ou desse vídeo, se você está na dúvida, ou se você não sabe se essa profissão é para você, né? Me manda mensagem que eu vou ter o maior prazer em te responder. Beleza? Então, se você gostou, dá aquela curtidinha aqui para eu saber que você gostou, comenta aqui embaixo também. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu? Até lá!